O povo de Israel se afastou do Deus verdadeiro, abandonaram os mandamentos do Senhor, corromperam-se como as nações vizinhas e adoraram deuses estranhos. Fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, chegando a colocar imagens pagãs das nações vizinhas dentro do próprio templo que Salomão edificou em Jerusalém. Adoraram Baal, Asdrode, Moloque, Ista, deuses dos impérios que cercavam, e mais tarde os dominaram. Neste documentário você vai conhecer a história de dois desses grandes impérios, o poderoso Império Assírio e o glorioso Império Neobabilônico. Você verá como surgiram, como dominaram Israel e Judá, e como foram julgados e destruídos, assim como Deus havia anunciado pelos profetas. A origem dos assírios está descrito em Gênesis 10. Após o dilúvio, os filhos de Noé se espalharam pela terra. De Cush, filho de Cã, nasceu Nimrod, o primeiro homem poderoso da terra. Ele fundou a cidade de Babel e depois saiu para o norte, onde edificou Nínive, Cala, Rabote-ir e Rezém. Assim teve o início da civilização assíria. Desta mesma terra saiu Assur e edificou Nínive. Gênesis 10:11. Historicamente, a Assíria surgiu por volta de 2025 a.C., com a cidade de Assur, às margens do rio Tigre. Os assírios foram inicialmente comerciantes que estabeleceram relações com a Anatólia, fundando colônias como o Carum de Carnes. No início do século XIV a.C., Assur Burt I liderou a Síria do controle dos mitanos, fundando o Império Médio Assírio. O império se expandiu com reis como Adad Nihani I, Salmanasar I e Tiglat-Pilese I. O profeta Naum profetizou a destruição de Nínive. Ai das cidades sanguinárias. Naum 3:1. E o juízo veio. Após a morte de Assurbanipal, o império entrou em colapso. Em 612 a.C., Nabonazar da Babilônia e a série dos medos destruíram Nínive. Os relatos da queda foram escritos em crônicas babilônicas. As escavações arqueológicas mostram sinais de incêndio e destruição. Em 609 a.C., a última resistência assíria caiu em Aram. O Império Assírio foi extinto.
Também em Gênesis 10, nos diz que Nimrod fundou uma cidade com um nome um pouco esquisito, Babel. A cidade que se tornou um centro de rebelião e idolatria. Mais tarde, ela começou a ser chamada de Babilônia. Os caldeus eram um povo semita, povo irmão dos hebreus, que habitavam o sul da Mesopotâmia. Nabonazar, pai de Nabucodonosor, era caldeu e fundou a dinastia neobabilônica. Em 626 a.C., Nabonazar se rebelou contra os assírios e estabeleceu o Império Neobabilônio. Aliou-se aos medos e destruiu Nínive em 612, como já foi falado. O historiador Beroso, sacerdote babilônico, relata a ascensão de Nabucodonosor e a reconstrução da Babilônia como a cidade mais gloriosa do mundo antigo. Nabucodonosor II, de 605 a 564 a.C., derrotou os assírios em Carmesim e tomou Judá. Jerusalém foi sitiada em 586 a.C., destruída, e o templo de Salomão foi queimado, como foi profetizado por Jeremias. E os utensílios sagrados do templo foram levados para a Babilônia. Daniel foi levado ao exílio. Nabucodonosor teve sonhos proféticos e viveu um período de loucura, como relata em Daniel 4. A Babilônia alcançou enorme glória, com muralhas, templos, o magnífico portão de Ista e os jardins suspensos. A cidade de Babilônia, reconstruída por Nabucodonosor, tinha muros triplos com cerca de 80 quilômetros de extensão e havia processional e o templo de Marduk, formando o centro cerimonial da cidade. O historiador Heródoto descreve a cidade como a cidade mais imponente da antiguidade. Beroso também menciona os palácios reais de Nabucodonosor e a sua dedicação ao deus Marduk. A tradição dos jardins suspensos, uma das 7 maravilhas do mundo antigo, ter sido obra deste grande rei, para agradar sua esposa, Amistris da Média. O historiador George Wilson e arqueólogos Robert Quincy escavaram ruínas da cidade. As tabelas astronômicas da Babilônia revelam um avanço significativo do conhecimento do universo. A cidade era um centro de cultura, administração, religião, ciência. Seu esplendor encantava e intimidava todos os seus inimigos. Em 539 a.C., o rei Belsazar realizou um banquete e utilizou os sagrados utensílios do templo para brindar aos deuses babilônicos de ouro e prata. Naquela noite, uma mão sobrenatural escreveu na parede: Mené, Mené, Tekel, Parsim. Daniel 5. Daniel interpretou: Deus pesou o seu reino e achou em falta e o entregará aos medos e aos persas. Historicamente, Ciro o Grande, rei da Pérsia, desviou o rio Eufrates, entrou pela cidade em uma calha seca. O cilindro de Ciro registra esse grande feito e a tolerância religiosa que ele adotou ao libertar o povo cativo, inclusive os judeus. Berosos também relata o fim de Belsazar, embora o identifique como filho de Naborindo. A história da Babilônia de Dioroso da Sicília menciona a decadência do reino, desviando a arrogância e a luxúria de seus grandes reis. A cidade caiu praticamente sem resistência. O profeta Isaías havia predito: Babilônia, a joia dos reinos, será como Sodoma e Gomorra. Isaías 13:19. O Império Neobabilônico chegava ao fim, conforme anunciado pelas Escrituras, e é confirmado pela história. A Assíria e a Babilônia foram grandes, dominaram reis, templos e impérios, mas caíram, porque todo império humano tem fim, mas a palavra de Deus permanece para sempre.
No próximo episódio vamos mergulhar na história de dois outros grandes impérios, o Império Persa e o Império Macedônico. Nos vemos lá. Você está assistindo a uma produção original da TCN. Está gostando? Então se inscreva no canal, ative o sininho para não perder nada do que vem por aí. Deixe o seu like, comente e compartilhe com quem você ama.